pessoal, tudo bem? Como é que você está? Meu nome é Paulo Nidec. Estou incomodado com essa luz, mas tudo bem. Mas tem como reduzir um pouco. Ah, tá bom. Ah, não tá bom. Mas tá bom. Deixa eu ver se eu mudo de filtro. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Será que se eu tirar essa luz aqui fica melhor? Não, o problema é essa luz aqui. Mas tá bom. Como você está, professor Paulo? Estou bem. E você? Como é que você está? É coisa desse filtro mesmo. E se eu tirar o filtro? Se eu tirar o filtro, fica melhor. Muito bem. E se eu colocar a minha luz intencional, fica melhor também. Ok. Bem, eita, Marquinhos. Boa noite, Marli. Boa noite, todo mundo. Como é que vocês estão? Deixa seu like aí, deixa seu comentário, faça sua pergunta ao vivo. Eu vou falar aqui algumas coisas que estão na minha cabeça em relação à minha experiência com os alunos. E vou tentar falar em cerca de 10 minutos no máximo, para isso ficar num formato mais enxuto. E aí depois, se eu me empolgar na live ou tiver algumas perguntas, a gente pode abrir uma nova live. Muito bem. Vou me apresentar rapidamente, para não roubar muito tempo disso aqui. Meu nome é Paulo Nidec, e nos últimos 11 anos, como o tempo passa rápido, eu venho ensinando aí jovens e adultos do Brasil e do exterior a atingirem a fluência em inglês a partir do absoluto zero. E eu faço isso porque eu tenho conhecimento também de outros idiomas e de outras ferramentas, como a programação neurolinguística, métodos de aprendizagem acelerada e etc. Eu fui estudar teatro, oratória, para compor uma didática mais consistente. E eu acho que é um tempo legal assim para falar de didática, sabe? E também de algo que eu estava citando aí, né, desse tempo todo. Eu sempre vejo duas coisas eu começo a falar. Eu estou falando aqui, todos os meus vídeos mais recentes, porque sempre foi assim, dizem da minha experiência em sala de aula, do contato com os meus alunos. E eu vejo duas necessidades, assim, algumas das necessidades. Primeiro que eu vejo que aprender inglês é mais do que gramática e é mais do que vocabulário. E eu costumo falar, veja se faz sentido para você, porque se fosse só gramática e vocabulário, o cara ia pegar o Duolingo ou ia pegar o Memrise, que são dois excelentes aplicativos que eu recomendo aos meus alunos. Eu recomendo a você que está aí me assistindo e ainda não fez. Experimente o Duolingo e o Memrise. O Duolingo ele é mais gamificado, ele parece mais um game. E o Memrise ele tem uma estrutura mais clara ali, né? E eu vejo a necessidade muito clara dos alunos de pace yourself. Ou seja, de ir num ritmo adequado. Coisa que eu pessoalmente, e eu venho trabalhando em mim, eu tenho muita dificuldade de ir num ritmo adequado. Em tudo, né? Seja na academia, seja no trabalho, a minha tendência é sempre eu fazer de mais ou fazer de menos. Ou eu vou lá e faço um monte de vídeo, ou não faço vídeo nenhum. Ou eu vou lá e trabalho até altas horas, não sei o quê, ou nem me animo para trabalhar. Ou eu vou lá entrar no CrossFit para malhar 4 horas por dia, ou nem saio de casa. E eu vejo que eu não sou o único. Quantos alunos eu vejo que chegam para mim, engraçado, isso aconteceu nas últimas semanas, assim, a pessoa fala, eu tenho uma prova amanhã, eu tenho uma prova semana que vem, help me ajude. E aí não dá mais, né? Se a prova é amanhã ou depois de amanhã. Eu lembro de... É interessante, assim, abrir uma live ou um vídeo e não saber exatamente do que vai falar, porque várias coisas, né? Quando a gente tem um script certinho, você fica preso aquilo ali. Mas eu lembro uma vez, eu estava almoçando, aí me ligou uma... Né, na época eu deixava o meu telefone pessoal aberto, assim. Me ligou uma aluna desesperada, falando assim, olha, eu vou fazer o TOEFL amanhã. O que...
Como é que eu vou ajudar uma pessoa que vai fazer o TOEFL amanhã? Eu posso falar assim, olha, boa sorte, né? Fica calma, fica tranquila, faça o melhor que você pode. Mas é essa questão do tempo. Eu tenho lá no meu YouTube, como eu costumo falar, e muita gente se identifica ou acha interessante, que o meu curso, ele tem, a partir de 3 meses, uma média, mais coisa, menos coisa, de 6 meses de duração, a no máximo 1 ano de duração. Ainda assim, é muito comum a pessoa ficar ansiosa, né? E eu venho entendendo e sentindo e escutando melhor isso dos meus alunos e essa necessidade de uma orientação mais clara no sentido de pace yourself. Eu vou colocar esse título aqui, ó, Pace Yourself. E se você ainda não sabe o que é Pace Yourself, você vai saber agora. É uma expressão em inglês que significa... Eu não sei exatamente o que significa, mas significa ritmo. Ou seja, controle-se no seu ritmo, né? Não vai estudar 4 horas de inglês por dia e no dia seguinte não querer nunca mais ver aquilo, né? Não vai malhar 4 horas num dia e no dia seguinte está todo quebrado para não conseguir nem sair da cama, né? Então, assim, eu vejo a importância não de um equilíbrio, porque cada um sabe do seu limite, né? Pegando a metáfora aqui do exercício físico, diz o Arnold Schwarzenegger, né? Tem aquele filme clássico deles, que alguns alunos que gostam de musculação comentam comigo e eu estimulo, vai lá, assiste, tá no Netflix, o filme do Arnold Schwarzenegger, Pumping Iron. E lá naquela época dos anos 80 e tal, ele falava que ele treinava porque o tipo físico dele combinava com isso, e ele treinava 4 horas por dia. Mas é o caso dele, né? E também por isso ele foi um dos maiores fisiculturistas do mundo, um dos primeiros e tal, um dos mais proeminentes e tal. Mas assim, saber do seu ritmo ao estudar inglês. E o ritmo que eu recomendo aos meus alunos é a partir de 15 minutos a no máximo 1 hora de duração. E como é que eu faço isso na prática, para não ficar no mundo das ideias, né? 15 minutos a 1 hora, e eu recomendo aos meus alunos que estão dentro do meu curso fechado a fazer o aplicativo, a entrar lá no meu aulão que está no YouTube e também fazer a minha plataforma. E aí, por onde começar? Se eu conheço o aluno, eu consigo dar uma orientação mais precisa a ele. Mas é um processo de identificação. Eu começaria por onde eu acho mais agradável, mais fácil, mais interessante, porém útil. Agora eu guardei o livro aqui, que eu tenho eu tenho um toque de organização. Mas o livro que eu escrevi em 2012 se chama The Essential English Module. Então eu sempre trabalhei com essa ideia, sempre não, mas de bons anos para cá, de uns 6 anos para cá, com essa ideia de Essential English, ou seja, focar naquilo que é essencial. E por que eu falo isso com tanta clareza, com tanta firmeza? Porque eu lembro que quando eu fiquei lá estudando inglês no curso tradicional ao longo de 10 anos, eu aprendi como falar sela de cavalo, buraco de agulha, falar raça de cavalo, coisas que são interessantes de você fazer, mas que talvez não sejam tão interessantes assim de você ir atrás no seu dia a dia, né? Eu acho muito mais interessante focar nos verbos, no vocabulário de uso, né? E para chegar ao final desses 10 minutos aqui, eu vou abrir uma nova live para a gente continuar conversando, mas eu questiono muito essa didática. E assim, por isso que eu fui pesquisar no teatro, na oratória, em várias formas, abordagens diferentes de ensinar o inglês. Porque tudo que eu vejo, que eu observo, tem muita coisa com nome novo, mas que são coisas que estão sendo praticadas há muito tempo e que mostram pouca eficácia. E se você se identifica com o meu método, eu te convido a entrar no meu site, a conhecer e entender como funciona o método, e também mais informações estão aí. Eu vou terminar esse vídeo por aqui e a gente continua, não saia daí.
E aí eu comecei a voltando à conversa, né, tava falando de didática do inglês. E eu honestamente, eu não sei qual é a melhor didática para o inglês. Honestamente, eu não sei. Eu sei de alguns princípios, sabe? De constância, disciplina, de ver um pouco de inglês todo dia. Eu sei que não é todo método que funciona para todo mundo. Eu sei que o que na psicologia é chamada de transferência é muito importante, ou seja, identificação. Se você se identifica com o professor, se você se identifica com o método, vá atrás dele. É por isso que no meu curso, no meu treinamento, eu sempre vou passando várias chaves, várias possibilidades e vários caminhos. E foi muito interessante assim quando eu comecei a ter um pouco mais de humildade e saber que eu não sou o dono da razão, não sou o dono da verdade, muito menos o dono de saber qual é a melhor coisa para cada um. Foi justamente aí, eu tô pensando aqui junto contigo, eu acho que esse foi um turning point para mim, sabe? De realmente perguntar aos alunos assim, como é que você está indo no curso? E dar a liberdade para o aluno dele falar, pô, isso aí que você me sugeriu eu tô achando muito chato. Claro que não é falado com tanto impacto assim, né? É uma coisa que é mais docemente falada e tal. Como é que tá indo aí no Duolingo? Como é que tá indo não sei o quê? Porque muita gente entra lá no Duolingo e acha o Duolingo um saco. E não tem nada de errado nisso. Eu já peguei um monte de método para aprender outros idiomas também e achei um saco, né? Eu lembro, por exemplo, o Pimsleur, né? Agora eu estou falando de métodos de aprendizagem de inglês, ou de qualquer idioma, na verdade. Eu lembro que eu fui estudar o Pimsleur de francês e eu achei muito chato, né? Eu me identifiquei mais com o método Michel Thomas, né? Que é o método assim que eu mais utilizo, que é o método estrutural e tal. E pouca gente sabe disso, mas grande parte assim da tecnologia, do conhecimento, da do conhecimento, né, é muito de guerra, sabe? Porque assim, como é que eu sempre fico refletindo, às vezes até demais, e é legal ter a oportunidade de falar isso aqui com mais pessoas, né? Testemunhando isso. Mas desde os 19 anos, eu estou com 30 agora, desde os 19 anos eu ficava perguntando como é que o pessoal aprende idiomas hoje, como é que era no passado, como é que é o mercado disso, como é que é a oferta, demanda, como é que funciona, como é que eu posso ter, para ser realista, um entendimento mínimo, onde eu possa ver ou vislumbrar de uma maneira razoavelmente clara o que? O processo de aprendizagem de inglês. Como é que o aluno passa por esse processo de aprendizagem de inglês? Né? E eu começo a observar algumas coisas, alguns fatos que eu vou compartilhar aqui com você. Por exemplo, a minha história, e por isso eu vou utilizar como exemplo a minha história de aprendizagem do francês, que é um idioma que eu falo, que eu me viro muito bem no francês, eu me garanto no francês, assim, né? Porque eu falo alemão, italiano e tal, mas não imagine que eu falo todos os idiomas perfeitamente bem, ou com uma proficiência invejável, ou com uma fluência invejável, não. Eu falo, em primeiro lugar, o português, depois o inglês, por uma questão de costume, depois, sendo bem realista e por questão de proximidade linguística, o espanhol, porque o espanhol ele tem cerca de 85% de similaridade com o português, né? Então você vai falar assim, mesa, é mesa, parede, parede, homem, hombre, mulher. Mulher não é tão diferente assim. Você vai falar assim, tudo bem, você fala todo bien, né? Claro que você tem assim, não falar, huevón, como te va? Né? Você tem huergas, né? Você tem gírias no espanhol, no castelhano, em portenho e tudo, né? Pode deixar seu comentário, sua dúvida aí que a gente vai dialogando. Mas, né, se eu tivesse que colocar uma hierarquia dos idiomas que eu falo, seria mais ou menos essa. O português e o inglês, por afinidade e por tanta exposição a ele desde os 7, 8 anos de idade, mesmo tendo ficado 10 anos no curso de inglês, depois tendo ido trabalhar fora, e os testes de proficiência e principalmente dar aulas, né? O que realmente me fez aprender inglês foi dar aulas de inglês.
Essa que é a verdade, né? Porque quem ensina aprende duas vezes. Então, assim, em primeiro lugar seria o português, depois o inglês, depois o espanhol. Eu gostaria que fosse o francês. Depois o francês, depois o italiano, por proximidade linguística, também na questão de apreensão, de leitura e tal. E depois o alemão, né? O que não é necessariamente a ordem dos idiomas que eu falei, mas eu estou falando aqui de afinidade linguística, né? Para colocar num termo mais técnico, e de quem eu sei que tem muita gente que me segue, tem gente que quer aprender o verbo to be, quer aprender inglês para ontem, mas tem gente também que gosta de intelectualizar mais o processo de aprendizagem. E não há nada de errado nisso, né? Tem vários tipos de pessoa. Tem aquela pessoa que fala, pô, gostei desse cara, vou fazer o curso. E tem gente que fica lá assistindo meus vídeos no YouTube durante 2 anos, 3 anos, até decidir, até um momento, fala, pô, agora, é agora ou nunca, né? Então tem vários perfis de várias pessoas que me seguem. A ordem dos idiomas que eu aprendi foi o inglês, depois começou o espanhol, meio assim, depois o alemão, depois o francês, aí depois eu falei assim, eu consigo aprender outros idiomas, né? Mas não pense que eu sou maravilhoso, proeficiente, fluente em todos eles, porque eu não sou. Nem no português. Nem no português, né? Não sou perfeito nem no português, quem dirá em inglês. E eu sinto que essa imagem da perfeição, assim, incomoda muitos alunos. É muito difícil, né, lidar com essa coisa da perfeição. E eu tenho a percepção, e eu já vou voltar a utilizar o francês como metáfora para falar desses idiomas. Eu tenho a impressão que a própria grade que normalmente nos é colocada à nossa frente para aprendizagem de um novo idioma, por exemplo, básico 1, básico 2, básico 3, intermediário 1, intermediário 2, intermediário 3. Eu lembro o curso que eu fiz, tinha lá TN1, TN17, isso não é exagero, T não sei o que, uns números assim, sabe, que te levavam a crer que você ia ficar 20 anos no curso. Eu lembro que o meu tio me perguntava quando é que você termina o curso. E eu ficava até com vergonha de falar. Tô lembrando isso aqui junto com você. Ficava até com vergonha de falar. Eu falo, pô, sei lá, tem mais uns 6 anos pela frente. Mais uns 4 anos pela frente. Até terminar tudo e entrar no teaching course e tal. Pô, mais 6 anos. E era mais 6 anos pela frente, né? E eu nem acreditei quando terminou aquilo tudo. Quando terminou o meu curso de inglês tradicional, eu conto isso lá no vídeo no YouTube, né? Principalmente no vídeo de como eu aprendi inglês e na minha opinião sobre o CCA, que foi o curso que eu fiz, que eu entrei quando criança. E realmente, e não há nada de errado nisso, né? Porque quando você é criança, pelo menos no meu caso, né? Eu posso falar do meu caso, e se isso pode te ajudar de alguma forma. Mas assim, eu entrei com 8 anos, então é natural que quando você entra com 8 anos, o curso seja uma espécie de uma continuação da escola. Então eu ia para a escola, ia para o curso, achava o curso mais legal, porque tinha ar-condicionado, porque as aulas eram mais animadas, porque passava vídeo, né? Porque eu via umas meninas mais bonitas e tal. Era um ambiente mais agradável. Eu ia 2 vezes por semana. Então eu achava mais legal, né? Mais interessante. E ainda bem, assim, graças a Deus que eu gostava já do inglês. Agora, no final, acho que isso é igual ao final de relacionamento, de faculdade, de um monte de coisa. No final eu já estava de saco cheio, assim, eu já chegava no meu curso de inglês no final, quando eu era aluno. No final eu já matava a aula, chegava na metade pro final. Achava muito chato, né? E é muito comum o aluno, no final dos cursos tradicionais, achar muito chato, né? Muito chato, muito pesado, maçante, dá uma impressão que é meio desnecessário aquilo tudo, que está jogando um monte de informações em cima de você, que elas são meio desnecessárias e que você não entende exatamente o porquê daquilo. E era exatamente assim que eu me sentia, né? E aí o final do curso foi um terror. Foi um terror. Mas ainda bem que eu concluí. O final do curso foi um terror. Nossa, foi um terror. Por quê? Por que foi um terror assim? Estou tentando me lembrar como eu sentia. Porque eu achava que eu já falava inglês, Eu não falava inglês para o padrão que meus professores gostassem que eu falasse. Principalmente, eu lembro de um professor que eu peguei que era muito exigente e muito correto. E ele falava assim para mim, Paulo, open your mouth to speak. Because you're such a laid-back dude and you speak like this. Deixa eu botar um título aqui, ó.
o terror do final do curso de inglês. E você que está me assistindo aí pode deixar sua dúvida, seu comentário, a gente vai dialogando por aqui. O terror do final do curso de inglês. E são vários terrores, acredito eu, né? Oi Lu, oi William, oi Edson. Bacana essa história. Obrigado. Eu tô contando minha história aqui. E aí eu lembro assim que no final era terror, né? E era terror porque eu já chegava na metade da aula, eu achava aquilo tudo um saco. Eu achava já que... Eu sempre me achei muito mais inteligente do que eu realmente sou, né? Esse é um problema que me acompanha até hoje, assim. De se achar muito inteligente, né? E a pessoa que se acha muito inteligente... Nossa, é um sofrimento terrível. Porque tem um ditado em inglês que fala assim: effort beats intelligence any time of the day. Hoje a última coisa que eu quero me sentir é inteligente, sabe? Até porque eu sinto que... Eu sei que é um exagero, evidentemente, mas assim, o que eu estou falando concretamente? Como eu me achava muito inteligente no curso de inglês, na escola, na vida acadêmica, eu ficava preguiçoso. Eu falo assim, eu já sei disso aí, eu já li o livro, eu li a bibliografia disso aí. Então eu não cumpria o arroz com feijão básico, né? Ou seja, eu lembro, né, que eu me achava tão inteligente, tão incrível, que eu entrei num curso de alemão, né? Eu estou falando como a minha suposta inteligência me atrapalhou nos meus estudos. E eu lembro que eu entrei num curso de alemão e tinha, poxa, era uma turma super bacana, sabe? A professora super bem intencionada e tudo. Aí, porque eu já tinha terminado um curso de alemão por áudio do Michel Thomas, e realmente é muito o legal, eu gosto desse curso, porque você termina com uma confiança incrível. Eu terminei tão confiante que eu achava que já sabia. Eu falava, isso aí, pô, não. Ia ensinar número em inglês, ia ensinar alfabeto em inglês, em alemão. Eu falava, isso eu já sei, isso não. Ensinar peças do armário em alemão e tal. Então, assim, na minha cabeça naquela época, na minha cabeça idiota naquela época, eu era tão bom, tão bom, tão bom, que eu não cabia ali, que eu não deveria ficar ali, né? Se eu fosse uma pessoa mais consciente e realmente mais inteligente na época, né? Inteligente vem de inteligir, de saber escolher. Eu ia ficar no curso, pô. Fala, pô, aqui é uma boa oportunidade para aprender. Tem um curso de alemão, eu venho aqui, eu estudo, né? Já que eu sei tanto alemão, eu vou virar o melhor amigo da professora. Eu vou chamar atenção porque eu sei um pouco mais. Mas essa não foi a minha mentalidade na época. Eu pensei assim, eu sou tão bom aqui que eu vou sair, que isso? Isso aqui é para os idiotas e tal. Aí eu fui e saí do curso. E aí eu falei assim, não, eu sou muito bom, eu sou muito inteligente, então eu fui atrás de um professor austríaco na época. Eu falei, eu tenho que estudar com nativo, eu estou num nível muito bom já de alemão. Isso porque eu sabia falar algumas frases em alemão, né? Sabia falar, was wollen Sie tun? Né? O que você quer fazer? Was wollen Sie trinken? O que você quer beber? Was wollen Sie jetzt trinken mit mir? O que você quer beber comigo agora? E aí aprendia, né? E realmente, isso é um conhecimento que eu tenho para mim até hoje, foi muito útil. Mas, assim, essa coisa de se achar muito inteligente me atrapalha muito. Porque quando você se acha muito inteligente, você fica preguiçoso. Eu lembro que na escola eu também era assim, eu me achava muito inteligente. Aí, olha que maluquice. O cara passava lá, história do Brasil, história do, não sei o que, história, tomada da Constantinopla. Aí eu perguntava à professora qual era a bibliografia. Hoje eu rio disso, de tão absurdo que era, de tão fora de prumo que era. Aí eu perguntava a bibliografia. Ela falava, mas de onde é que vem a ideia do livro didático? Ah, não, isso aí vem do Eric Hobsbawm. Eu falei, então eu vou ler o Eric Hobsbawm, vou ler na fonte. E se eu já pudesse, né, eu me achava tão inteligente, eu ia ler no original, em inglês. Né? E depois eu realmente fui ler Eric Hobsbawm em inglês, né? O cara que criou aquele negócio todo. E teve suas coisas. Né? Mas aí o que acontece? Eu ficava tão de olho assim, tanto numa suposta profundidade da coisa, que aquilo que era o arroz com feijão
né? Fala assim, vamos supor, quando foi a tomada de Constantinopla? Ah, tal dia. Quando é que é? Ah, legal. Diga, tá, era só isso. Era cumprir 10 coisas, né? Aí eu me achava tão inteligente que eu ia lá atrás da bibliografia e falava, não, cara, mas o cara era turco, ele teve uma criação turca, ele é um judeu que foi radicalizado americano, por isso ele escrevia em inglês, não sei. Eu estava numa outra viagem que não tinha nada a ver com o assunto em foco, né? Isso me atrapalhou muito. Hoje eu vejo, né, anos depois, eu vejo que isso me atrapalhou muito. E eu já vou falar dessa coisa de esquecimento. Pode anotar aí, e se eu esquecer eu falo. Mas assim, eu estou falando concretamente de algumas coisas que eu observei e observo no processo de aprendizagem de inglês, no processo de aprendizagem, no mercado de inglês e nos alunos de inglês, que eu venho tentando entender desde os 19 anos, nesses últimos 11 anos. E, primeiro, que eu falei que ia utilizar o francês como metáfora. Quando eu fui aprender o francês, eu fui mais humilde. Até porque eu já tinha levado porrada bastante do alemão, né? O alemão foi o meu projeto militar da coisa toda. Foi o meu treino militar de aprendizagem de idiomas, né? Porque é um idioma que ele demanda muita atenção. E aí eu fui aprender o alemão, isso me levou a ter muita disciplina. Eu passei 2 anos estudando alemão, toda quarta-feira à tarde. Eu lembro disso, com o professor Reinhardt. 2 anos. E estudando todo dia. Né? Então, tá aí a coisa, né? Se tem um princípio que você tem que ter no seu estudo de inglês, é constância. Porque é melhor estudar em inglês que seja a coisa errada do que não estudar. Entende? No caso que eu estava falando da história, é melhor estudar alguma coisa do que nada, né? E às vezes, eu já me vi muitas vezes nesse lugar, eu vejo muitos alunos nesse lugar, que o cara fica assim, poxa, eu vou pro lado A, B, C, D, E, isso, né? Aí eu vou para lá. Isso me lembra um poema, um verso de um escritor português chamado Gonçalo Tavares, que ele fala da indecisão. E aí ele fala assim, o cara estava na escada. E aí ele pensava, eu subo ou eu desço? Subo ou eu desço? Porque se eu subir, esse é o texto lá do Gonçalo Tavares. Aí ele, porque se eu subir, de repente lá em cima é legal. Mas se eu descer também, terra firme, né? Aí o cara ficava nesse dilema, eu subo ou eu desço? Aí passou 1 minuto, 2 minutos, passou 1 ano, 2 anos, até que a escada caiu. Né? Então a indecisão é o pior lugar para se ficar. O que eu estou falando concretamente na aprendizagem do inglês? Inglês americano ou britânico? É muito comum, mas qual o inglês? Né? Estuda inglês, estuda. Estudar é melhor do que não estudar. Se você está na indecisão, se você agora que está me assistindo, aí você fica assim, pô, eu não sei o que estudar. Olha, eu vou ter uma dica muito clara, muito direta para você. Inglês. E aí, uma dica mais precisa, estuda aquilo que é essencial. Verbos essenciais. Começa por aí. Se você não sabe por onde começar, ah, Paulo, mas eu já estudei 1 ano, 2 anos e tal. Vai servir também, pensa comigo, olha, verbos essenciais no seguinte sentido. See, to look, to get up, to get down, to work, to walk, to run, to eat, to drink, os verbos que você utiliza o dia todo. Pensa na sua rotina. Eu acordo, eu durmo, eu escovo os dentes e tal. Aí você fala, Paulo, mas eu já sei tudo isso, porque eu já passei dessa fase. Legal, excelente. Então, faça essa mesma coisa no presente, em todas as formas do presente, no passado e no futuro. E comece a formar frases com isso. Comece a se comunicar com isso. Porque isso é o inglês essencial. Aí você me fala assim, Paulo, mas eu já sei isso no presente, no passado, no futuro, meu problema é a conversação e tal. Beleza, mas ainda tem mais estrutura por vir. Comece a estudar os condicionais, os verbos modais. Comece a encaixar isso em contextos específicos de textos, filmes, séries. Comece a identificar esse conteúdo
dentro do seu filme preferido, da sua série preferida, do seu desenho preferido. Começa a contextualizar isso. E aí, se você pega esse caminho, esse conceito, o que é um conceito? É uma noção geral, né? A concept is a general notion. Não é uma noção geral de uma pincelada geral. Não. É uma noção compreensiva, ou seja, que ela abarca toda a realidade, de um inglês essencial. Então, se você pegar esse caminho, é um excelente caminho a seguir, né? Eu lembro que tem um ditado, uma frase de um cara, que eu gosto muito de música, e o cara falava uma coisa que eu li lá num fórum chamado All About Jazz, que eu sempre gostei de ler em inglês. Eu lia muito isso aí, acredite ou não, quando eu tinha 13, 14 anos de idade, porque eu me achava muito inteligente, escutava jazz. Aí, enquanto meus professores no colégio ficavam falando de Tropicália, Domingo no Parque, Caetano Veloso, Djavan, eu achava tudo aquilo um porre. Aí, porque eu estava escutando jazz, Charlie Parker, John Coltrane, achava coisas mais interessantes. Porque minha avó, meu avô me ensinou a escutar Louis Armstrong, Earl Grant, sabe? Tinha mais conteúdo, assim. Eu achava, né? E eu continuo achando. Então, assim, e tinha um ditado lá que o cara falava assim, um quotation, uma citação. Ele falava assim, as long as you have the horn in your mouth, you're evolving. Ou seja, enquanto você está com o instrumento na boca, você está desenvolvendo. Leva isso para o inglês, eu levo isso para o inglês, ou para qualquer conhecimento. Enquanto você está praticando inglês, você está se desenvolvendo, não tem a menor dúvida disso. Enquanto você estiver praticando inglês, você está se desenvolvendo. Não tem a menor dúvida disso. Contato diário com o inglês. Esse é um dos princípios de constância. E como eu ia falar, uma das coisas que eu observei nesse meandro, nessas coisas aí, né? O aluno, o mercado de inglês, processo de aprendizagem, né? Escolas, processo de aprendizagem e tal. Eu lembro de uma coisa que meu pai falava quando eu comecei a dar aulas de inglês. Ele falava para os amigos dele, falou assim, não, olha, o meu filho... E é muito interessante você receber feedback de fora, que começa a fazer sentido, começa a clicar assim para você. E eu realmente comecei a observar isso. Ele fala assim, não, o meu filho ele vai no inglês que importa. Você quer se preparar para uma entrevista de emprego? Ele se prepara para a entrevista de emprego. É uma prova do iCal. Isso ficou muito claro, muito concreto para mim, quando eu comecei a dar aula de inglês para negócios, de Business English. Mesmo tendo a noção de que eu dei de 2 a 3 anos, pelo menos, de aula de Business English. Isso continuou até uns 5 anos depois, né? Onde eu fui dando aulas particulares e tal. E eu sempre percebi a necessidade de Essential English. É por isso que se você vai lá no YouTube, tá cheio de vídeo meu falando assim, inglês essencial. Inglês essencial. Aí você pode se perguntar, mas Paulo, por que não inglês básico? Porque inglês básico, para mim, e eu estou pensando aqui junto contigo, mas já pensei algumas vezes sobre isso. Inglês básico, para mim, não é descritivo o suficiente. Inglês básico não é descritivo o suficiente. Por exemplo, imagina que você está falando português. Aí você fala com um cara que ele não tem o total domínio do português. Aí você fala, não, ele fala português básico. Não, ele se vira em português, ele fala um pouco de português. Ele não fala um português básico. E aliás, né, e básico já vem com um rótulo meio ruim. É muito comum um aluno chegar para mim e falar assim, olha, o meu inglês é bem básico. E aí eu lembro do Roberto Justus, que ele falava assim, bem básico você quer dizer bem ruim, né? Bem ruim, para botar um sotaque, bem ruim. Eu falo exatamente isso. Quando o aluno chega e fala, meu inglês é bem básico, com essa entonação, bem básico. E aí o que eu escuto é assim, é bem ruim, é bem sofrível, é bem sofrido o meu inglês. Então, justamente por isso também que eu criei esse, né? Eu não criei, né? Mas me adaptei dessa fala de inglês essencial. E aí, pode deixar sua pergunta, seu comentário aqui, eu vou falar do esquecimento, que é parte do processo. Esse é o primeiro hint, essa é a primeira coisa. Esquecimento é parte do processo. Se você lembrar de toda essa minha aula aqui, de toda essa minha fala, e levar esses princípios para você, você pode dar essa aula em seguida. Então a nossa memória ela é finita. Você não lembra de tudo que acontece no seu dia, você não lembra de todos os fatos. Né? E eu costumo falar o seguinte, imagina se fosse o contrário.
Imagina se você lembrasse de tudo que já aconteceu na sua vida. Talvez você não suportasse emocionalmente tanta coisa. Né? É muito conteúdo, é muita coisa. O nosso cérebro tem um limite de informações. Nosso cérebro tem... Né? É engraçado como a gente vive numa avalanche de informações, como se o nosso cérebro não tivesse limite de apreensão. E aí os americanos, que são muito práticos, eles já têm uma coisa que certamente vai chegar aqui no Brasil, anota aí, Paulo Nidec Profeta, vai chegar aqui no Brasil, que é o chamado Information Diet. Existem psicanalistas, psicólogos, terapeutas nos Estados Unidos que passam para os seus pacientes uma coisa chamada Information Diet. E aí a pessoa entra num processo de declutter, ou seja, de esvaziamento mental de tanta informação, né? Porque a gente vive na era da informação e eu fiz um podcast que está aí no canal do meu amigo e querido aluno de sucesso, Iago, que está lá já. Bota Paulo Nidec Podcast, você deve achar. Ou se não, manda um direct, manda um sinal aí que eu pego o link. Eu ainda nem vi lá, mas está lá. E Thinker, Paulo Nidec, deixa eu ver se eu acho. E aí eu até pergunto isso, né? Eu falo aqui, tá aqui, ó, vou até mostrar aqui o podcast que eu gravei e eu comento isso. Tá aqui, ó. Olha lá, eu botei Thinker, escrevi errado. Tá aqui, ó. Thinkercast, filosofia como uma ferramenta de autoaceitação com Paulo Nidec. O título ficou bem interessante, não sei se alguém vai assistir. É um conteúdo de 3 horas. Mas se você gosta aqui você pode ver aqui que o papo foi bem intenso pela minha cara, né? Entra lá, ó. Thinkercast, filosofia como uma ferramenta de autoaceitação. E se você gosta dessas coisas que eu estou falando aqui, você pode entrar, bota aí, escreve Thinkercast, Paulo Nidec, né? Bota Paulo Nidec Filosofia no YouTube, você vai achar, se inscreve no canal do cara que é muito bom, muito bom, muito bom. Recomendo o conteúdo. Simples, mastigável, nutritivo, legal. E aí o que eu venho observando é o seguinte, por exemplo, como eu falei, eu estou falando de várias coisas periféricas, mas tudo tem a ver com a essência, que é uma aprendizagem constante e firme, né? Quase monolítica ali, de você realmente saber o inglês essencial. E eu lembro que quando eu estava aprendendo francês, aí já com um pouco mais da cabeça no lugar, um pouco mais de humildade, muito para minha sorte, e para o meu aprendizagem, eu me entreguei mais ao processo. E não me achei tão inteligente. Eu realmente me entreguei ao processo. Eu peguei o livro lá de francês, que é o Tout va bien, e fui fazendo livro, isso aqui, fui fazendo as redações. A professora falava, faz tal coisa, eu fazia tal coisa. Fiz aula particular. Parará, parará. Prefiro aulas particulares do que uma escola de inglês, num termo geral. Se você fala assim, qual escola de inglês? Eu falo, aula particular. Eu prefiro, acho mais interessante, acho mais individual e quem sabe até mais barato, dependendo da instituição e tal. Aula particular, para mim, normalmente, não é uma fórmula mágica, aula particular normalmente é melhor do que instituições de inglês, até porque as instituições de inglês são formadas por professores de inglês. Tudo que eu vejo de interessante e de novo, e de atraente, e de relevante na minha visão, na minha humilde visão, vem de professores de inglês, de maneira individual, e não de instituições de inglês. Eu vejo algumas instituições com abordagens interessantes, mas eu vejo professores com abordagens muito mais interessantes do que muitas instituições, né? Por isso que eu sempre quis estudar com professores, mentores, pessoas que eu considero interessantes. E eu tenho a sorte hoje, por conta da internet, de pessoas que vêm até a mim com um pensamento parecido, né? Fala assim, eu não quero uma instituição, eu quero um cara que vai me ajudar. Eu quero uma pessoa, uma personalidade que pode ser Nidec Idiomas, pode se chamar, né, isso aí, mas que tem eu, que tenho uma cabeça aqui razoavelmente sã, que vou ali conduzindo o processo, né? Então, uma coisa assim que eu observei é
que até o dia de hoje eu não vejo o mercado de... Aliás, o mercado de francês é muito menor do que o de inglês, né? Mas eu acho que ele serve como uma bela metáfora. Por quê? Os livros de francês até hoje, até pouco tempo que eu vi, são dois, principalmente. Os livros para você aprender francês, até hoje, são principalmente dois. Alguém me corrija aí se estiver errado, tá? Mas é o Tout va bien e o Taxi. São duas séries, apenas. Claro que é um mercado muito menor, tal. Mas assim, dois livros. Eu aprendi francês bem com o primeiro volume do Tout va bien. Um livro. E aí quando eu fui pro 2, eu já tive aquela coisa, falei assim, meio que já sei essa história aí, né, e tal. Eu sei que eu vou me aprofundar, vou viajar e tal, não sei o quê. E aí eu consegui caminhar com as minhas próprias pernas, né. E eu obtive uma coisa que é muito importante, que é a autonomia. A autonomia é muito importante no processo de aprendizagem, né. Acho que essa seria um bom título para essa fala toda aqui, né. Porque tudo isso aqui que eu estou falando são ferramentas e princípios e coisas para te dar autonomia, para você não depender de mim. Porque você não depende de mim, nem de nenhuma instituição e nem de nenhum professor para aprender inglês. Você depende, de repente, do estímulo correto, da informação correta, da informação essencial, né? E de seguir um caminho. E não o contrário. Igual eu estava falando nesse Thinkercast, nesse podcast. Não é o máximo de informações possíveis que vai te ajudar. Não é o máximo de informações. Né? Hoje, pelo contrário. Você pode anotar aí. Não precisa nem anotar, é só ver. Hoje, o grande lance é curadoria. É curadoria. É a seleção de conteúdos. O cara que compra o meu curso fechado de inglês, lá no meu portal online, nidec.com.br, ele tem ali o quê? Uma curadoria, uma seleção de conteúdos nutritivos, para continuar essa metáfora que eu gosto tanto, né? que vão ser suficientes e que vão ser suficientes ali para um primeiro momento, até o cara desenvolver uma autonomia. Né? Não vai ser suficiente para a vida do cara. Né? Eu não tenho a ilusão de querer colocar todo o conteúdo de inglês no mundo dentro de um site. Não tem como isso, né? Não tem como isso. Eu acho que nenhum curso... Acho que alguns cursos se propõem a isso, mas é uma loucura. Né? Como é que você vai botar toda a experiência do inglês no mundo em um curso? Não. Então eu acho muito mais realista, muito mais concreto, muito mais palpável você o quê? Volto a dizer, estudar o inglês é essencial, ter informações relevantes, mastigáveis, nutritivas, que façam sentido para você e que você consiga, através desse processo, que não é único, não é linear, mas tem que ser disciplinado e constante, atingir uma certa autonomia para você se comunicar, ir aperfeiçoando o seu inglês e caminhar por conta própria. Caminhar por conta própria. Todos os meus alunos de sucesso é isso. É por isso que eu não passo mais de um ano com um aluno no curso. Né? Porque até que ponto... Aí vale a pena a gente lançar outra pergunta. Né? Até que ponto é possível aperfeiçoar o nosso inglês? É uma coisa, né? Food for thought. A gente pode pensar nisso. Até que ponto é possível aperfeiçoar o inglês? Ou seja, não tem limite. Você pode passar uma vida inteira aperfeiçoando seu inglês. Do mesmo modo que você pode passar uma vida inteira aperfeiçoando o seu português. E se você não é obsessivo o suficiente para pensar nisso, eu penso por você. Você vai pensar na... Não estou nem falando de vocabulário, gramática e palavra, mas aí você vai a todas as gramáticas do Celso Cunha, do Ivanildo Bechara, as novas gramáticas, as antigas gramáticas, vai a todos os dicionários. Né? Vai comparar os dicionários, vai ver as escolas de ensino, começando pelos jesuítas e não sei o quê, e como é que o português era ensinado, como é que é o português, como é que é o banho lá da academia que ele fala, como é que é a ABL, né? E aí você vai passar a vida, como é que é a literatura de cordel, como é que é o português falado no Nordeste, no Acre, no Tocantins. Aí você vai para Angola, como é que é o português que é falado em Goa, na Índia, como é que é o português que é falado em Macau, na China, como é que é o português que é falado nos Estados Unidos, pelos imigrantes brasileiros, né? Quando é que o português se torna uma língua crioula, ou seja,
ela vai se amalgamando com outros idiomas, como Nyegantu, como espanhol nas fronteiras, em Corumbá. E eu só estou começando a falar, e eu ainda nem falei do aparelho fonador, de dicção, articulação, voz, a colocação adequada. Você pode passar a vida inteira estudando isso e não é o suficiente, não será o suficiente. Né? Não será o suficiente. E aí você vai pegar Graciliano Ramos, ou você vai pegar José Saramago, ou sei lá, ou qualquer autor assim que seja de uma leitura mais densa, e aí você vai pegar o Grande Sertão Veredas, e aí você vai ver lá um novo idioma quase. Né? E aí você vai ter trabalho, como eu tenho colegas que estudam isso durante anos da sua vida. E eu estou falando do português. Imagina o inglês, que é um idioma maior do que o português, quantitativamente. Né? Então, e aí você vê, eu sei que o papo está ficando filosófico, mas é bem concreto. E aí você vê o quanto eu questiono essa finitude do curso. Porque, na verdade, se a gente pensar dessa maneira, o curso vai terminar quando? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Porque a pergunta é essa: até que ponto é possível aperfeiçoar o inglês? Ou seja, até o limite do impossível. Você vai passar a vida estudando inglês. A vida. A vida. Né? Só nos Estados Unidos, você vai lá, Estados Unidos, Ohio, aí você vai lá para New Orleans, você vai ver a imigração francesa, a mistura do inglês com o Cajun, você vai ver a mistura do inglês. Pô, só em Nova York você tem tantos tipos de inglês falado, de cada rua, de tantos dialetos, que algumas vezes eu mesmo não entendo. Isso eu estou falando de Nova York somente, onde é uma cidade de imigrantes, onde a cada 5 pessoas, 4 são imigrantes e um é americano. E talvez não seja de Nova York. Então, por aí você vê o que eles chamam em inglês do mixing pot ou melting pot, que é somente Nova York. Pode passar a vida estudando isso aí. Como tem gente que passa, e não tem nada de errado no caminho acadêmico e tal. Né? E aí, por que eu estou falando isso tudo? Porque no francês eu estudei com um livro. E aí, somente ao dar aulas de inglês, eu lembro que quando eu trabalhava para o curso tradicional, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livros, né, de uma editora. Você pega outra editora, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livros. 1, 2, 3, 4. Então, eu vejo o processo do aluno no meu curso terminando muito mais brevemente. Quando? Quando ele consegue se comunicar bem em inglês, quando o inglês dele está suficientemente aperfeiçoado para que seja legal na prática, para que ele não pague mico, para que ele não fale algo terrivelmente errado, né? E que aí ele já tenha autonomia e que ele tenha fluência, ou seja, falar bem inglês e ser bem entendido. Quer dizer que ele vai entender tudo em inglês? Não. Eu não entendo tudo em português. Como eu falei, se eu pego o Grande Sertão Veredas, ou Graciliano Ramos, ou um monte de coisa, uma pessoa de hoje que 16, 17 anos vai pegar o Nelson Rodrigues, ela vai ler, já vai ter coisa ali que vai ficar esquisito, que ela não vai entender. Né? Então, isso sem falar das reformas gramaticais e tal, né? Das reformas ortográficas, e aí o cenário fica muito mais complicado. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que se, acredito eu estou pensando, estou formando esse pensamento aqui junto com você ao vivo. O que eu quero dizer é que se a gente não for atento o suficiente, a gente corre o risco de passar a vida inteira estudando inglês. E esse processo nunca finalizar. E você nunca ficar satisfeito com isso. É por isso que eu tenho esse conceito, e eu levo lá para o YouTube, que eu falo de legitimação. Ou seja, quando você sabe que o seu inglês é bom o suficiente. Você fala assim, legal, agora eu consigo me virar em inglês. Se virar, eu tenho fluência, eu consigo ir bem no inglês, eu consigo falar bem e entender bem. Entendo tudo? Não, eu não entendo tudo em português. Né? Então, assim, eu acho que o ideal para o aluno porque ele vai aperfeiçoar o inglês a vida inteira, se ele quiser, e se assim ele estiver disposto, é ter autonomia. Atingir a fluência e ter autonomia. E aí, se você quiser passar o restante da sua vida aperfeiçoando o inglês,
o que cá entre nós. Eu discordo, porque eu acho que a vida é muito mais do que isso. Tem muito mais coisa para aprender do que ficar estudando inglês a vida inteira. Você não é escravo do inglês. Tem gente que fala isso, né? Não, mas o inglês você tem que praticar todo dia. Não pode parar de estudar nunca, porque senão eu esqueço. Alguém falou aqui de esquecer, né? Eu não esqueço. Se eu parar de estudar, eu esqueço. Aí é loucura. Não, você não esquece. Fica tranquilo que você não esquece. Você vai esquecer, mas não vai esquecer tudo. A nossa memória, existe uma coisa chamada da plasticidade da memória, né? Então você, na linguística, entre os poliglotas, é falado... Tem um poliglota do Sul lá, um cara que alega que ele fala 50 e tantos idiomas, e eu vi ele falando uma coisa que me chamou muita atenção, eu não lembro o nome dele agora, mas ele falou assim, uma coisa que faz todo sentido e que eu sinto e vejo na prática. Ele fala que o idioma fica dormant, o idioma ele fica dormente. E assim que você o reativa, ele vai voltando pouco a pouco, né? Do mesmo modo que se eu começar a falar francês agora aqui contigo, eu posso ter um texto na manga que eu vá soar bem. Mas eu não vou estar na minha melhor forma do francês. Eu vou estar numa boa forma de francês depois de 15 minutos, 1, 2, 4 horas, 1, 2, 3 dias falando francês. E aí eu vou estar numa forma boa do francês. Lendo em francês, estudando um pouco. E aí vai reativar e vai voltar, né, toda aquela coisa que é muito agradável e tudo, né? Deixa eu ler os comentários aqui que eu já estou me encaminhando para uma conclusão que já falei demais. Estou adorando. Obrigado, querido Danilo. Rodolfo, verdade. Watching you driving in my car. Very good. William, que é meu aluno, ótimo curso. Muito obrigado. Quero aprender francês e inglês. Vou falar sobre isso. Manuel. Hello, hello. Claudinho. O meu é péssimo e não básico. Fica tranquila que você não está sozinha. Charles Teófilo, meu querido aluno. Sempre que eu entro, trava. Entra e sai de novo. Vai ficar gravado. É verdade, constância é um bom direcionamento. Constância, constância. E essa constância, meu querido aluno William, não precisa ser de 4 horas por dia. Pode ser 15 minutos por dia, pode ser 5 minutos por dia. De preferência com prazer, né? Fala assim, pô, eu estou estudando isso aqui, isso está me dando prazer, é uma coisa legal. Né? Renata Edson Brito. Eu já sou o contrário, não me acho inteligente, embora algumas pessoas achem que eu sou. Isso é um bom sinal, Edson, isso é um bom sinal, né? Isso é um bom sinal. Não é interessante se achar burro, né? Mas assim, o cara que se acha inteligente demais é muito difícil. Utilizar flashcards para memorização é muito bom. Coma bastante nozes e toma ômega 3, 6 e 9. Estou com a caça, esqueço tudo também. Eu vivo com isso, o terror do inglês. Não está sozinha. Lu, hello. Se você quiser deixar mais alguma dúvida, pode deixar aí, que eu vou responder, e se não, já vou me encaminhando aqui para uma conclusão. Você é top, como faço para aprender com você? Entra no meu site, nidec.com.br, veja lá, está tudo explicadinho de como funciona o curso, tem o WhatsApp também lá no site, e no Instagram também você tem acesso a toda a informação, ao WhatsApp para mais informações, pode mandar sua informação, sua dúvida, estamos aqui para te atender da melhor maneira possível. E é muito legal, assim, poder ter esse contato mais direto com os meus alunos, sabe? E de poder olhar com o aluno, trocar esse tipo de coisa, porque eu realmente aprendo muito com os meus alunos. Se eu me tornei, não é demagogia falar isso, e se eu me tornei um professor um pouco melhor, é porque eu aprendo constantemente com os meus alunos, né? E eu vejo, assim, quando eu comecei a dar aula de inglês, eu só queria dar aula de conversação, porque era muito agradável. Eu vinha dos Estados Unidos, aí o cara fala, alright, so let's talk in English. So how was your day? Oh, my day was fantastic. Aí eu tinha que corrigir uma palavra ou outra e tal. E aí depois de alguns anos, essa que é a verdade, eu comecei a falar assim, cara, o trabalho de um professor de inglês não é ensinar o cara que já sabe alguma coisa e que vem de 4 anos de curso. É pegar o cara do zero e fazer esse cara falar inglês. Hoje eu me garanto para fazer isso. Mas olha, é um trabalho que exige, não sei qual a palavra correta para falar, mas exige um conhecimento no qual você confia naquele teu conhecimento, naquele passo a passo, que você vai passar um passo a passo, moldável,
estratégico para o aluno e que você sabe que se ele seguir aqueles princípios, ele vai atingir a fluência, né? E aí cada um tem o seu tempo, né? Não é uma coisa, também não é uma fórmula mágica. Embora eu fale que eu não passo mais do que um ano com nenhum aluno, eu realmente não passo, eu nunca passei. De repente, um ano e pouco de um aluno que gostava tanto que ele não queria sair do curso. E aí queria melhorar a oratória, ou queria melhorar outro idioma e tal, né? Mas assim, eu vou falar da memória e de algumas recomendações finais para a gente chegar à conclusão. Se tiver alguma pergunta, deixa aí. E o seguinte, considerações finais, como uma pessoa muito importante. Considerações finais. Quais são suas considerações finais, deputado? Não é assim que fala o político? Suas considerações finais para os seus eleitores. Falando da memória, olha, a primeira coisa que você tem que saber sobre a memória, é muito comum a experiência, fala assim, eu aprendo, depois eu esqueço tudo. Isso é absolutamente comum. Isso é absolutamente comum. Eu acho que o primeiro passo é lembrar e aceitar, né? E não é do dia para a noite, é fácil, né? Porque não é um processo de entendimento. Fala assim, entendi, Paulo, entendi, pronto. Não, não é um processo. Cada vez mais eu vejo que aprender um idioma é um processo cognitivo emocional. Não é porque eu quero falar bonito, é porque significa que você tem que entender aquilo e depois você tem que praticar. A diferença, basicamente, de saber que o cara tá diabético, gordo, com um monte de problemas, ele fala assim, pô, eu entendi. Entendeu o quê? Eu entendi que eu tenho que ir para academia todo dia, ou fazer algum exercício todo dia. Eu entendi que eu tenho que melhorar minha alimentação. Eu entendi que eu tenho que mudar meu estilo de vida. Eu entendi que eu tenho que dormir melhor, me alimentar melhor. Entendi tudo isso. Para o quê? Para eu perder peso, para eu não ser diabético, para etc. Né? Tenho que comer menos doce, achar alguma forma e tal. Eu entendi. Isso é cognição, entendimento. Quer dizer que o processo acabou aí? Não, o processo começa aí. O processo começa aí. Uma coisa é eu saber que eu preciso fazer, uma coisa é eu saber, não, para eu ficar mais sarado, eu tenho que fazer 50 flexões de braço, né? Push-ups. Entendi. Agora, outra coisa é o cara ir no chão e fazer a flexão. Aí entra a questão emocional. Resiliência emocional, disciplina, foco, garra. Você ter o que é chamado em inglês big why, você ter um porquê sólido, um objetivo claro e fazer o processo. Não tem como escapar do processo, né? De repente tem muita gente que fala assim, não, Paulo, eu quero aquele milagre que você fez, que eu tenho uns vídeos assim onde o cara aprendeu em um mês, né, em 3 meses, eu quero aquele milagre, tá? Mas esse milagre, né, aspas, 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 vem com processo. Os melhores alunos que eu tenho, são os alunos que seguem o processo, que seguem. O que eu falo? Os princípios, né? Constância, disciplina, ver alguma coisa de inglês todo dia ou quase todo dia, curtir o processo, estudar inglês do que é essencial, do que você sempre vai utilizar, né? Então, por isso que eu falo que é cognição e emoção, né? E o quanto mais emocionado você estiver no seu processo de aprendizado, é comprovado cientificamente que ele vai ser melhor. Emocionado significa que você vai estar chorando aprendendo inglês? Não, pode ser também. Mas que você esteja feliz, vibrante, você gosta daquilo, né? O quanto mais emoção positiva você tiver, e até negativa, mais aquilo vai ficar marcado. Então, assim, eu vejo que é um processo cognitivo emocional, porque não basta o cara falar, pô, entendi. Entender é parte do processo, né? É igual o cara assim, fala, pô, eu tô num casamento ruim, eu discuto todo dia com a minha mulher, eu não sei o que, tá tudo errado aqui na minha vida familiar e tal, e eu entendi que eu preciso mudar alguma coisa, senão alguém vai sair correndo pelado de casa. Entendi. Mas outra coisa é fazer, né? Aí entra emoção, entra resiliência, entra disciplina, entra outras coisas, né? Por exemplo, porque eu lembro que uma vez eu fui assistir uma peça do Cazuza, eu nunca fui muito fã do Cazuza, mas ele tinha projetaram assim na tela uma coisa que me marcou muito. E ele falava assim,
Tudo é tão simples que cabe num cartão postal. E olha que o Cazuza era um cara complicado e complicador. E ele escreveu lá assim: tudo é tão simples que cabe num cartão postal. O que, que ele quer dizer? O que, que eu quero dizer com isso nesse momento? Estudar inglês é simples. Quer ver como é que você vai ficar fluente em inglês? Estuda inglês todo dia, focando no essencial. Não tem como dar errado. Faz isso durante 90 dias. Depois volta para mim e me diga se você não aprendeu alguma coisa. Não tem como dar errado. É infalível. Mas vai fazer. Você entendeu. Entendeu o que é assim? Entendi. Agora faz. Amanhã, Duolingo, Memrise, compra meu curso, se você se identifica com o meu método, porque vai ser bom para você, não é para mim. Eu tô aqui para tentar te ajudar, eu não tô aqui para, né, é igual coach, é totalmente assim, é personal trainer. É como se eu fosse um personal trainer do inglês, onde eu vou passando orientação, eu pratico, eu seguro o peso pro cara, eu vou lá, falo, ó, o movimento é assim, assado e tal, ajudo, né, no processo. Mas não tem como eu fazer o processo pelo cara, né? Porque quem vai se tornar fluente é você, que eu só estou aqui para ajudar, né? Tentando da melhor maneira possível, com um pouco de boa vontade e tudo, tentando ajudar, né? Porque quem vai se tornar fluente é você. O processo é para você, não é para mim. Se você está fazendo porque você acha bonito ou porque você quer impressionar alguém, porque não sei o quê, questione suas motivações, né? Você tem que fazer o processo por você. Porque vai ser bom para sua vida, porque você vai ter uma vida pessoal, profissional melhor, porque você vai ganhar mais, porque você vai ter mais orgulho de si mesmo por falar inglês, né? Você tem que fazer o processo por você. Eu já vi muitos alunos que faziam o processo para me mostrar que estavam fazendo o processo, né? E aí o cara chega lá com o caderno, tudo não sei o quê, tudo. Só que eu vejo que a preocupação inicial não é que ele tenha aprendido. É ele me mostrar que ele está fazendo o processo. Só que não tem que me mostrar nada, ele tem que fazer o processo para ele, né? Fala assim, pô, entendi. Não entendi isso aqui. Eu pergunto ao professor, aí vai atrás de ajuda, né? Então, assim, faça o processo para você, porque isso faz toda a diferença. Fá Moraes, seja bem-vinda. Ele vai te ajudar sim. Ótima noite, muito obrigado. Obrigado pela força, Danilo, meu querido amigo. Você pode me ajudar com uma questão? Manda questão. Como eu faço para aprender a falar o inglês? Siga as orientações que eu falei nessa live que você vai bem. Preciso aprender inglês técnico para a saúde. Renata Barros. Renata, eu acredito que o primeiro passo é você trabalhar no seu General English, né? Como é que está o seu inglês, num termo geral, agora, de 0 a 10? Né? Me responda aí, que aí eu posso te dar uma orientação melhor. Porque normalmente o que eu vejo, olha que eu já ensinei inglês técnico bastante. Já ensinei inglês técnico para médicos, offshore, legal English, business English, aviation English, tudo isso com livro e tal, tal, tal. E ajudei sim para Cambridge, TOEFL, bem tecnicamente, né? E né, e tudo bem parametrizado, tudo bem, né, com livro, com tudo direitinho. Entretanto, inescapavelmente, né, é igual falar assim, trazendo a metáfora para o português. Eu preciso falar bem inglês para para a saúde. Eu preciso falar bem inglês para negócios. Eu preciso falar bem inglês para offshore. Eu preciso falar bem o português para offshore. Me confundi. Preciso falar bem o português para negócios. Então, se precisa falar bem o português, o fato de você estar no nível 5 é um excelente sinal. E aí, eu recomendo você começar a ver, trabalhar no seu General English. Né? Se você viesse estudar comigo, por exemplo, eu passaria uns 3 meses focando no seu General English, dentro da minha abordagem, que eu vou costurando o que você já sabe com português. Né? Se você não sabe o que eu estou falando exatamente, entra lá no meu site, vai no link curso e veja até o final. Curso ou cursos. Veja até o final lá, você vai ver o e-book. Se você se identificar com o meu método, você está super convidada para fazer o meu curso. E aí, a partir desse tempo, né, de maturação, onde você vai ficar firme no inglês, começar a focar no inglês técnico de saúde, que talvez, se você já trabalha na área, você já tenha alguma familiaridade. Mas, inescapavelmente, o que eu vejo de inglês técnico, seja para saúde, para negócios, offshore, legal English, todos eles precisam primeiro de English e depois inglês para aquele motivo em específico, né? Igual inglês para viajar. Você pode estudar algumas frases prontas,
algumas coisas que podem te ajudar ali na prática. Ter um conhecimento realmente consistente, é fundamental saber bem o inglês e depois ir para a sua área de escolha. Que normalmente os meus alunos me ajudam mais nisso do que eu a eles, né? Porque inglês para a saúde eu não sei. Eu não sei inglês para a saúde, né? O aluno normalmente sabe e aí ele traz esse material e aí a gente pode pesquisar juntos e assim por diante, né? Normalmente a parte técnica do inglês é o aluno que traz e aí eu vou pesquisando e montando junto a ele, mas normalmente 90% dos casos que eu vejo a parte técnica, né, do offshore, até do business, do dia a dia, na questão da prática, a pessoa até já sabe, já visitou, mas o que está precisando realmente é ter um corpo ali que seja consistente e que possa abarcar essa parte técnica do inglês. Porque a parte técnica por si só, né, imagina, tira o inglês, fica só a parte técnica, não sobra muita coisa, né? É igual você falar assim, eu sou, sei lá, imagina uma pessoa que vai trabalhar na saúde e ela só sabe a parte técnica da saúde. Não, eu sei como é que fala catéter. Eu sei como é que se fala tirar sangue. Eu sei como é que se fala maca. Mas eu não sei conectar esse negócio todo. Né? Pequeno detalhe. Então, assim, é fundamental ter um corpo, uma coisa bem consistente de inglês, para então depois ir para qualquer área técnica. E normalmente a pessoa já tem razoável familiaridade com esse tipo de área. E o que eu vou falando aqui para chegar à conclusão, porque eu acho que essa pergunta é muito pertinente. Até que ponto você pode aperfeiçoar o seu inglês? Até o ponto do limite do infinito, né? Então eu vejo muitos alunos que passam 10, 20 anos estudando inglês, né? Um idioma. Enquanto eu vejo pessoas como Steve Kaufman, que é um dos grandes poliglotas do mundo, com o qual eu tive o prazer de conversar. A entrevista está lá no meu canal do YouTube. E eu tive o prazer do cara elogiou meu inglês, falou, nossa, você fala inglês tão bem. Pra mim, né? Pra mim foi um puta elogio, porque eu admiro muito o cara. E o caso dele, ele tem 70 e poucos anos, se eu não me engano, e ele falou que... E ele entende português, imagina isso. Ele fala, não, eu tenho 65. Mas ele falou que aprendeu 10 idiomas a partir dos 60 anos. O Steve Kaufman aprendeu 10 idiomas a partir dos 60 anos. Né? Então, assim, e vários... Eu tenho dezenas de alunos que aprenderam inglês comigo e depois que eles aprenderam, e isso é relatado por muitos alunos meus, eu já vou chegando à conclusão aqui desse vídeo, é que no fundo, né, se você reparar aqui nesse vídeo todo, eu estou falando de princípios e de conceitos, que se você pegar esses princípios e esses conceitos e aplicar, você terá resultado. Não tem como você... Mas tem que aplicar. Não adianta só assistir, achou bonito, legal, entendi a parte cognitiva, mas tem a parte emocional, que é o esforço, né? É a coisa assim, entendi que eu tenho que tomar banho todo dia. Eu só não faço. Só não faço. Passa mês, entra mês, não tomo banho. Mas eu entendi que eu tenho que tomar banho todo dia. Não adianta entender, né? Tem que tomar banho todo dia. Então, assim, tem que estudar inglês todo dia. Tem que ter a constância do inglês. Não adianta só entender o conceito. Eu falo, pô, saí daqui, entendi tudo. Não, entendeu? Tem que praticar. Tem que ver, tem que ler, ter contato com o inglês e tudo, né? E por aí vai. E aí, só para concluir, essa coisa eu falo assim, até que ponto é possível aperfeiçoar o seu inglês? Até os limites do impossível. Como eu falei, o inglês é enorme, o português é enorme, o inglês é muito maior do que o inglês, numericamente, em números de falantes. E aí tem o inglês dos Estados Unidos inteiro, que já é coisa pra caramba. Né? São 300 milhões de habitantes, da última vez que eu vi. Aí tem o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia, Índia, que é considerado o segundo idioma oficial. Aí você tem Grã-Bretanha, Escócia, Irlanda. O inglês é enorme, enorme, e ele é dialetal, ele se mistura. Você pode estudar o inglês a vida inteira e não vai ser o suficiente. Eu já tenho concluído isso aqui, que está chegando ao final. Então, a minha recomendação é, a partir do momento que você tem autonomia e está fluente em inglês, que eu expliquei nesse vídeo, parta para o segundo idioma. Essa é a minha recomendação para você. Se você gosta e tem afinidade,
e acha que vai ser útil para você. E se você se identifica com o meu método, entra lá no meu site e veja como funciona. Vou ficando por aqui. Meu nome é Paulo Nidek